Chegou o momento de eu finalmente sair de cima do muro e dar os meus palpites sobre a Copa do Mundo, quem que eu acho que vai liderar e passar em cada grupo, quem que eu acho que vai ganhar. E antes de a gente começar, rapaziada, é sempre bom lembrar que isso aqui é só um palpitão, beleza? É um chute, não tem como saber o que vai acontecer, não me cobrem depois e principalmente não percam o dinheiro de vocês pra casas de apostas bilionárias por causa do que eu tô falando aqui, pelo amor, né? Eu tô aqui no simulador do Globoesporte.com e eu vou fazer grupo por grupo, começando com o grupo A. Esse grupo aqui é um dos mais interessantes porque, cara, nenhuma dessas seleções é muito forte, mas elas não estão num nível tão diferente, né? Eu sinto que elas estão tudo mais ou menos do mesmo jeito. Eu vou colocar que o México chega em primeiro, porque os caras estão jogando em casa, vai ter aquele apoio da torcida, os mexicanos são malucos por futebol, e a seleção do México tá com acho que 8 jogos de invencibilidade, eles estão numa fase positiva agora nessa reta final antes da Copa do Mundo. A África do Sul já acho que vai ficar em último, creio que é a mais fraca dessas três seleções, e o segundo lugar vai brigar aqui Coreia e República Tcheca. Não acho que nenhuma dessas é capaz de aguentar uma seleção realmente grande e forte se enfrentar, né? Mas eu acho que pela aura do nosso menino Son, vou botar a Coreia do Sul em segundo, e a República Tcheca vai ser uma das terceiras colocadas que vai para a próxima fase, creio eu. Vamos pro grupo B, que é semelhante ao grupo A no sentido de que muitas seleções de um nível parecido, né? Eu acho que a seleção mais fraca aqui é o Catar, que vai ficar em último. Depois a gente tem Bósnia e Canadá, que são duas seleções assim, não são babas, mas são seleções que não têm uma força tão forte, acho que vão brigar para ficar em segundo. Eu vou colocar o Canadá em segundo, puramente pelo peso da torcida, pela força da torcida. E a Suíça eu vou colocar em primeiro, porque eles fizeram um ciclo interessante em 2025 agora, 2026, com alguns resultados bem positivos. Eles estão numa fase boa, creio eu. E a Suíça geralmente é uma seleção meio fraca não, meio difícil de se enfrentar, né? Aí só não sei se a Bósnia passa em terceiro ou não, vou segurar isso aí por enquanto. Chegando no grupo C, eu acho que a leitura é um pouco diferente daquela que a gente fez quando saíram os grupos pra Copa do Mundo, né? Hoje a gente tá na beira da Copa, então a gente tem uma noção um pouco mais clara de como é que estão as seleções, e uma seleção que não me passa muita confiança, e alguns têm me acusado de pessimismo exagerado aqui no canal, entendo perfeitamente por quê, né? Mas é o Brasil. Eu achava que o Brasil ia passar em primeiro nesse grupo, mas considerando o que eu tenho visto nos últimos tempos, já acho que não é garantido, tá? Eu acho que o Brasil vai acabar tropeçando em Marrocos ou na Escócia e vai passar em segundo. Eu tô fazendo essa previsão, não é o que eu quero, tá? Porque tem gente que confunde as coisas nos comentários de forma muito leviana e vem me acusar de estar torcendo contra o Brasil, não tem nada a ver. Eu quero que o Brasil passe em primeiro e seja campeão da Copa do Mundo, metendo 7-1 na final em cima da Alemanha, tá? Que fique claro. Porém, eu não tô com tanta confiança nessa seleção, então eu vou botar que a gente vai passar em segundo lugar. A seleção do Marrocos, assim, eu acho que todo mundo vai ganhar do Haiti, tá? Que fique claro. Aí eu acho que a seleção mais pronta nesse momento é a do Marrocos. Os caras, né, são semifinalistas de Copa do Mundo, campeões, muito entre aspas, da Copa Africana de Nações. Tem um lance que eles trocaram de técnico, saiu o Walid Regragui, o cabeça de abacate, mas eu acredito que o técnico que veio agora vai manter, basicamente, o que o time deles tá fazendo bem, né? E eles são uma seleção bastante competitiva. Eu acho que eles vão acabar passando em primeiro, tá? Acho que eles vão ganhar do Haiti, da Escócia, e vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Brasil aí. Talvez seja muito parecido no critério de desempate, né? 7 pontos pra cada uma. Não sei, vamos ver. Haiti em último e a Escócia eu vou segurar um pouco a questão do terceiro colocado por enquanto. Chegando no grupo dos Estados Unidos também não tem nenhuma seleção muito forte, mas eu acho que quem vai liderar é a seleção da Turquia. Eles têm uma geração muito boa, eu acho que os caras têm tudo pra ser de repente uma das surpresas dessa Copa do Mundo, tá? E eles também estão com uma sequência positiva, chegando na Copa. Então acho que eles podem ficar em primeiro, tranquilo? Em segundo lugar eu vou colocar a seleção do Paraguai, que é um pouco de torcida também, tá? Por uma seleção sul-americana ali ficando em segundo. Não que o Paraguai seja uma seleção muito forte nesse momento. E os Estados Unidos, eles tomaram uma pá de chapuletada nesse caminho para a Copa do Mundo. Maurício Pochettino tava balançando, ele quase caiu, né, no comando da seleção americana aí. Eu acho que eles vão acabar passando em terceiro na força da torcida deles ali, que nem liga tanto para futebol assim, né, mas que com certeza vai ter bastante gente nos estádios. Então acho que eles vão acabar passando e a Austrália vai ficar em último. Creio eu, tá? Esse grupo E aqui pode não parecer, mas ele tá muito forte, tá, rapaziada? Primeiro que assim, Curaçao é uma seleção muito pequenininha, assim, bacana que eles estejam na Copa e tudo mais, né? Mas eu acho que eles vão apanhar de todo mundo, vão perder os 3 jogos, tá? Costa do Marfim pode não parecer uma seleção muito forte, mas eles estão num ciclo bem positivo aí também. Recentemente ganharam da Escócia em amistoso, ganharam da Coreia do Sul, ganharam da França. Tá, acho que é uma seleção que pode causar trabalho aí. O Equador não perde uma partida de futebol há quase 2 anos. É verdade que eles empatam mais do que ganham, mas é um time difícil de se enfrentar. E a Alemanha passou por um ciclo um pouquinho complicado em certo momento ali com o Nagelsmann, mas vem agora de 9 vitórias consecutivas. Muitas dessas vitórias nas eliminatórias, onde eles pegam seleções fraquíssimas lá da Europa, né? Mas eles conseguiram fazer alguns amistosos de um nível um pouco mais alto agora e ganharam todos. A seleção da Alemanha tem um elenco muito talentoso também. Vamos ver como é que os
caras vão render, né? Mas o Undav chega em ótima fase, o Musiala e o Wirtz talvez nem tanto, mas o talento deles ninguém discute. Pô, tem o Kimmich, tem uma ótima dupla de zagueiros. Tem o Neuer, que se tiver nos dias dele, decide jogo, né? Vamos ver como é que ele vai estar fisicamente aí. Mas acho que essa Alemanha vai dar trabalho nessa Copa do Mundo, vai ser a primeira. Eu vou botar o Equador em segundo lugar. E a Costa do Marfim acho que passa em terceiro. Vamos ver. Chegamos no grupo F, onde a gente vai ter, acho que a Tunísia em último lugar. É a seleção mais fraca disparada e eles vêm aí de tomar chapuletada agora em amistoso também. A seleção da Suécia, pô, tem uma geração boa, né? Mas os caras não estão muito engrenando, não. Vale lembrar que mesmo aí tendo o Gyökeres, né, tendo o Isak, o Bergvall, entre outros, o fato é que a Suécia fez uma eliminatória pra Copa do Mundo horrorosa e classificou pra Copa quase na base do milagre. Era pros caras terem ficado de fora praticamente. Então acho que eles não vão ir bem nessa Copa do Mundo. O Japão tá com um time interessante, tá? Eles venceram o Brasil em amistoso, vocês vão lembrar. Venceram a Inglaterra em amistoso. Venceram a Coreia do Sul. Venceram a Escócia. Os caras estão com uma série de vitórias assim incrível, né? Então acho que eles vão passar em segundo lugar. E a Holanda é uma seleção que não é a melhor geração da Holanda. O Ronald Koeman não empolga muito, mas é sempre competitiva, né? E tem jogadores excelentes também. Em termos de elenco, é uma seleção muito boa, né? Tem o Memphis lá no ataque, vamos ver como é que ele vai sair, né? E eu acho que a seleção da Holanda passa em primeiro aí. O grupo G deve ter Nova Zelândia em último lugar, creio que é a seleção mais fraca, né? A seleção do Egito acabou de jogar contra o Brasil aí, eles me parecem um time organizado, mas que tecnicamente falta muito, né? Eu sei que eles tiveram alguns resultados positivos recentemente, mas eu não boto fé nessa seleção do Egito, não. O Irã, cara, não é uma seleção das melhores, mas eu acho que os caras vão estar com o psicológico de uma maneira que talvez seja interessante, né? Vale ressaltar que tem um contexto geopolítico muito forte aqui. O Irã meio que está em guerra contra os Estados Unidos, né? E o Irã está sendo muito maltratado pelos Estados Unidos. Eles ficaram até os últimos momentos para confirmar que a seleção ia poder ir para lá. O Trump falou, ah, não, que eu não consigo garantir a segurança da seleção do Irã no país. Aí pegaram o fotógrafo da seleção do Irã e mandaram ele de volta depois de acho que 10 horas interrogando o cara. Não deixaram o cara entrar nos Estados Unidos, mas assim, de forma ridícula. E também tem esse relato aí que supostamente os jogadores do Irã vão ter que entrar nos Estados Unidos no dia do jogo e ir embora no mesmo dia. Então imagina só que condições horrorosas. Os caras têm um jogo cedo, tem que chegar, fazer a viagem no mesmo dia, pra depois do jogo os caras vão estar exaustos, tem que ir embora do país, né? Então o tratamento horroroso que está sendo dado aos jogadores do Irã é a seleção que antes de rolar a bola já é a mais prejudicada dessa Copa do Mundo, né? Então eu acho que talvez com o psicológico deles, cara, esteja uma coisa assim de mostrar força no momento em que os caras estão sendo maltratados, jogar mesmo ali com o coração na ponta da chuteira, pra mostrar ao mundo, né, que eles também sabem jogar bola, que eles estão ali pra competir, numa boa e tal. Então eu vou chutar que vai ser Bélgica em primeiro e Irã em segundo, tá? A Bélgica tá com uma seleção bem interessante também, é óbvio que não é mais a ótima geração belga, mas ainda assim é uma boa geração, né? O De Bruyne e o Lukaku chegam veteranaços, mas estão jogando. O Lukaku meteu gol esses dias aí. Tem o Doku que terminou a temporada de forma absurda pelo City, então pode ir bem também. Acho que os caras vão fazer uma boa campanha e vão passar em primeiro ali, beleza? Grupo H, eu vou chutar que a Arábia Saudita vai ficar em último, né? Uma seleção aí que acabou tomando muitas derrotas nos últimos amistosos, não parece muito forte nesse momento, embora tenha alguns jogadores interessantes, né? Sempre aquele Al-Dawsari acaba aparecendo aí quando a gente vê o cara jogar. Depois tem a querida seleção de Cabo Verde, que, pô, jogou esses dias aí contra a Sérvia, ganhou, né? Classificou pra Copa do Mundo de maneira heróica também. Pode fazer bonito. Não sei se vai dar, porque o grupo é complicadinho. E aqui acho que a gente vai ter o básico, que é o Uruguai, que classificou em quarto, acho, nas eliminatórias da América do Sul aí. E a Espanha vai passar em primeiro. A Espanha é grande favorita na boca de muita gente aí, né? Muitos consideram que é a seleção mais forte. Vamos ver como é que eles vão estar. Vamos ver se o Yamal vai estar 100% pra jogar essa Copa do Mundo também. Acho que vai fazer muita diferença isso, né? Mas creio que eles devem passar em primeiro ali. Beleza? Chegando no grupo I aqui, a gente tem uma situação um pouquinho complexa, porque tem muita seleção forte, né? A França dispensa comentários, provavelmente o melhor elenco do mundo em termos de seleções no momento, e fizeram um bom ciclo, né, de 2024 pra cá nessa Copa do Mundo. Acho que passam em primeiro. E a Noruega e o Senegal estão bastante bem, cara. A Noruega é uma grande candidata a ser, assim, surpresa dessa Copa do Mundo, né? Tá lá com o Haaland. Cara, os números do Haaland pela Noruega são absurdos. Ele tem uma média superior a um gol por jogo pela seleção e já jogou mais de 50 vezes. É ridículo, assim, o que ele consegue render pela seleção dele. E Senegal também fez um bom ciclo, atual campeã, na minha opinião, legítima da Copa Africana de Nações. Então acho que vai ser briga de foice aqui nesse grupo, cara. Não vai ser fácil nem pra França não, tá? Vai ser muito complicado. Creio que o Iraque perde todos os jogos, né? E eu vou chutar então o nosso querido Senegal em segundo lugar e a Noruega passando em terceiro. Vamos ver. Chegando pro grupo J, cara, tem muito grupo nessa Copa, cara. Não acaba nunca, né? A Jordânia é uma seleção que acho que vai ficar em último do grupo, creio eu, né? Aí aqui a gente tem uma seleção da Argélia,
Que, cara, assim, o bonito da Copa do Mundo é que tudo pode acontecer, né? A Argélia recentemente aí venceu a Holanda, né, no amistoso. Então, vai saber, né? A Áustria é uma seleção que parece que nunca nem fede nem cheira assim, né? Sempre meia boca, não consigo botar muita fé. E pra mim a liderança do grupo vai ficar com a Argentina, que acho que os caras vão estar jogando bem mais leve nessa Copa do Mundo. Afinal, são os atuais campeões, já saiu aquele peso de cima deles, saiu aquele peso de cima do Messi. A seleção tá entrosada, os caras fizeram aí praticamente 4 anos comemorando aquele título de 2022, né? Então vamos ver como é que eles vão estar, mas acho que vão chegar fortíssimos pra Copa e vão ficar em primeiros aí. Primeiros no plural é boa, né? Em segundo lugar aqui eu vou chutar a seleção da Argélia. Acho que os caras vão pegar o segundo lugar. No grupo K em Portugal, pô, Portugal tá absurdo também, em termos de grupo assim, né, de elenco. Pô, os caras, só o Vitinho e o João Neves ali, talvez seja dois caras que mais se entendem em meio campo no mundo hoje, né, jogando lá pelo PSG. Aí tu junta o Bruno Fernandes, melhor jogador da Premier League, com o Manchester United. Os caras tão muito absurdo, né, vamos ver como é que vai ser o fator Cristiano Ronaldo, mas acho que Portugal passa em primeiro sim. Em segundo lugar, vou colocar o óbvio também, que a seleção da Colômbia fez um ciclo interessantíssimo, né, nos últimos anos aí, inclusive, vale lembrar, poderia ter sido campeã da Copa América. Acabou perdendo pra Argentina. E depois aqui o Uzbequistão e Congo, obviamente não conheço tanto, né? Me parece que são duas seleções que não são tão baba quanto parece, né? Que elas são aí um pouquinho competitivas. Vamos ver como é que vai ser. E chegando pro último grupo, o Panamá, a gente viu eles jogarem recentemente, né? Contra o Brasil aí, uma seleção que mostrou algumas coisas interessantes, tá? Não é uma seleção de amadores não, muito pelo contrário. Mas não sei se vai conseguir fazer alguma coisa aqui. A seleção de Gana faz uns últimos meses aí, acho que os últimos 6 meses, horrorosos. Perderam todos os amistosos que fizeram praticamente. Então acho que eles vão ficar em último no grupo. A Croácia é uma seleção que é sempre chata, né? Eles fizeram uma eliminatórias pra Copa quase perfeita, só que na Europa as eliminatórias às vezes tu tem que ficar com o pé atrás, porque eles pegam tanta seleção pequenininha, minúscula, sem força nenhuma, que não dá pra levar muito a sério. Né, a Croácia, quando fez 2 amistosos mais pegados agora contra Brasil e Bélgica, perdeu ambos. Então não sei, né? Enquanto a Inglaterra, acho que assim, no papel uma seleção fantástica. Na vida real vamos ver como é que vai ser, né? Mas realmente tem aí jogadores de sobra pra fazer um titular e um reserva competitivos, né? E tem o Harry Kane, que pra mim é o melhor jogador da temporada europeia. Então acho que vai passar a Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo. E acho que a gente tem que dar uma olhada agora no geral, porque eu fiquei devendo alguns terceiros colocados. Creio que sim, né? Eu fiquei devendo 4 terceiros colocados. Então eu vou chutar que vai passar a Escócia em terceiro lugar do nosso grupo do Brasil aí. Vai passar também a seleção de Cabo Verde. Isso aqui é talvez mais uma torcida do que algo racional, mas vamos ver como é que vai ser, né? E vai passar também a seleção... Ih, rapaz... do Egito... e também a seleção da Áustria. Acho que esse vai ser uma mata-mata, tá? Mas assim, sem muita convicção, tá? E agora que o bicho pega, rapaziada, mata-mata ficou assim, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. República Tcheca contra Bélgica. É um confronto que nem é tão digno de mata-mata de Copa do Mundo, digamos assim, né? Essa fase de 16 avos de final vai colocar a gente com alguns confrontos que são um pouquinho mais fracos do que a gente imaginava pra uma Copa, mata-mata, né? Mas aqui passa a Bélgica, a República Tcheca não bota confiança em ninguém. Entre Turquia e Áustria, tô apostando nessa Turquia aí, tá? Acho que vão fazer bonito. Entre Espanha e Argélia, acho que passa a Espanha. Entre Colômbia e Argentina, meu Deus, e Croácia, eu acho que infelizmente passa aí a experiência da seleção croata. Entre Brasil e Holanda, pô, pera aí, cara, pera aí, se eu mudar aqui e botar que o Brasil passa em primeiro, não fica mais fácil, não? É que assim, ó, pra ser bem sincero com vocês, hoje eu acho que o Brasil não passa da Holanda, mas até chegar no mata-mata, eu tenho confiança que a seleção vai ter ganhado alguns jogos na fase de grupos, vai ter conseguido criar um pouquinho mais de corpo. Eu confio no nosso querido Carlo Ancelotti, no que ele tá pensando pra esse time, né? Eu vou confiar que a seleção brasileira passa pela Holanda. Não é um confronto também, assim, de uma... Pô, não é que o Brasil tá pegando a Espanha. Não é que o Brasil tá pegando a França, como a gente viu no amistoso em que a França fez 2-1, mas, né, jogou de forma muito superior. É a Holanda, que não é uma seleção também que me passa tanta confiança assim. Então eu vou apostar no Brasil, tá? Vou apostar no Brasil, ainda que se esse confronto fosse hoje, eu não estaria confiante, não. Canadá contra Coreia do Sul. Que confronto fraquinho, hein, rapaziada? Confronto fraquinho. Eu vou botar com os caras... Não, os canadenses não passam. Coreia do Sul neles. França e Estados Unidos. A França vai atropelar os Estados Unidos aqui, com certeza. E a Alemanha e Escócia passa a Alemanha também. Aí vamos para o outro lado da chave aqui, né? Temos Costa do Marfim contra Portugal, passa a Costa do Marfim. Temos Egito contra a Suíça. Complicado, né? Mas acho que a Suíça tá mais forte nesse momento. Irã e Paraguai. Caraca, olha que insano que pode ser esse mata-mata de Copa do Mundo, cara. Ó, nesse momento acho que o Irã vai estar querendo se provar pra passar o Irã, hein? Irã nas oitavas de final, vamos ver. Uruguai e Argentina. Aqui é complicado, mas acho que a Argentina não cai tão cedo não, de jeito nenhum. A Argentina passa. Noruega e Inglaterra. Aqui tem
tem um gostinho de que vai acontecer isso aqui, ó. Isso daqui vai acontecer, ó. Se bem que só na força do Harry Kane, né, cara? É difícil duvidar da Inglaterra quando tu olha. A Inglaterra é essa seleção difícil, assim, porque tu pega a ficha corrida, assim, do elenco, assim, tu fica meio bobo, né, cara? Os caras tem muita gente boa ali. Vou botar a Inglaterra, vai. Vou no basicão. Cabo Verde contra México, acho que vai dar México, né? Os caras estão numa fase positiva aí e vão ter sido empurrados, né, na fase de grupos aí pela torcida local. Vamos ver como é que vai ser, mas acho que eles passam. Equador e Senegal, vou apostar na seleção do Equador, que tá encardida. Acho que isso aqui é papo de 0-0 e ganha nos pênaltis, assim, o Equador, né? E Japão e Marrocos, complicadinho. Eu tava querendo apontar o Japão como uma das zebras aqui. Eu vou botar que o Japão tira Marrocos, rapaziada. Vamos tentar botar uma zebra aí. O cara tem que ser um pouco ousado também. Minimamente, né? Eu sou muito pouco, vou muito no óbvio ali. Mas vamos aqui, beleza? Bélgica contra a Turquia. Aqui a Turquia vai chocar o mundo. Isso aí não tem dúvida, né? Croácia e Espanha. Aqui a Croácia vai pra casa mais cedo. Até pra não repetir um confronto contra o Brasil na semifinal, ninguém quer. Ninguém quer a Croácia novamente, né? Espanha contra a Croácia, passa a Espanha. Brasil e Coreia do Sul. Aqui a gente já viu esse confronto recentemente em amistoso, né? Da Brasil, com certeza. França e Alemanha. Interessante, acho que da França. Beleza? Portugal e Suíça. A Suíça tá interessante, mas acho que aqui já seria um pouco demais pra eles. Passa Portugal. Irã e Argentina. Passa a Argentina, obviamente. Inglaterra e México. Passa a Inglaterra. Equador e Japão. Que caraca. Eu tô colocando ou Equador ou Japão nas quartas da Copa, é isso mesmo? Confere, produção. Bom, toda a Copa tem pelo menos uma seleçãozinha não favorita que vai parar nas quartas de final. Cara, eu tô olhando aqui, é que essa seleção do Japão tá numa pegada muito positiva no momento, cara. Mas se tu for pensar assim, o Equador é uma seleção que não perde há quase 2 anos. Tu pode ver que sempre que eles empatam é 0-0, 1-1. Os caras não tomam muito gol, é difícil quebrar essa seleção do Equador aí, cara. E aí tu pega também o fato de que vai estar um calor desgraçado nos Estados Unidos. O pessoal do Equador ali, calor pra eles é mato. Então, cara, eu acho que vai estar torando o sol lá nessa oitava de final aqui. E o Japão, né, vai faltar um pouquinho de experiência em Copa do Mundo. E quem vai pras quartas de final é o Equador. Vou chutar isso daí, beleza? Chegando entre Turquia e Espanha aqui, acho que vai ficar um pouquinho demais pra Turquia. Vai passar a Espanha. Entre Brasil e França, cara, a gente viu esse amistoso recentemente. Acho que naquele amistoso ficou escancarada a diferença de patamar dessas seleções atualmente. O Brasil é Copa do Mundo, rapaziada. Tudo pode acontecer, é sempre bom lembrar disso. Tô chutando aqui, é uma brincadeira, mas creio eu que não passa pela França. O Brasil, creio que se jogar 10 vezes contra a França hoje ganha 1 ou 2 no máximo. Então acho que passa a França aqui, infelizmente, né? Se acontecer isso, vai ser mais uma tragédia brasileira caindo em quartas de final. Vai ser a 5ª eliminação em quartas de final desde o Penta em 2002, caso aconteça. Espero que não. Espero estar errado, espero que o Brasil até a final e ganhe, beleza? Mas vamos com a França aqui porque eu acho que é o que vai acontecer. E ainda sobre o Brasil, eu fui pesquisar o quanto que vocês estavam otimistas ou pessimistas em relação à seleção na Copa do Mundo. Fiz uma enquete muito rapidinha aqui no canal, ó. E eu diria que somando as pessoas que acham que o Brasil cai nas oitavas ou nas quartas, que dá 57%, essa é a porcentagem de pessimistas, tá? E somando 1/4 que acha que o Brasil vai pra final e os 18% que acham que vão pra semi, que na minha opinião também é bastante longe, seria uma Copa boa do Brasil, creio eu, a gente tem 43%, correto? Então eu diria que a escala aí tá um pouquinho mais pessimista do que otimista, e não sou nem só eu, tô falando de vocês, da nossa comunidade aqui, fechou? Do outro lado, cara, eu tô torcendo tanto pra isso aqui acontecer. Cara, a gente merece tanto, velho. Um Portugal e Argentina nessa Copa do Mundo, que é a última dança do Messi e do Cristiano. Não é você que merece, não é o português que tá me assistindo que merece, não é o argentino que tá lá, né, os nossos irmãos. Não, cara, é o mundo, velho. A história do futebol merece isso aqui, tranquilo? Eu espero que aconteça. Se acontecer, vai ser um duelo de proporções gigantescas, um dos mais midiáticos da história das Copas, com certeza. E acho que pode passar aqui... Ih, rapaz, o meu mata-mata não ficou muito legal não, cara. Porque qual que é a minha lógica, né? Eu acho que a Argentina hoje é mais forte que Portugal, tá? Só que Portugal, obviamente, pode passar, é claro. E também, se eu botar que a Inglaterra passa aqui, eu vou ter que botar a Argentina na final, porque eu não acredito na Inglaterra chegando na final. Só que a Argentina, eu acho que eles vão estar, ao mesmo tempo que jogando mais tranquilos, eles vão estar jogando sem aquela sede toda, tá me entendendo? Porque é um time que, cara, passou 4 anos comemorando aquele título de 2022, basicamente. Pegaram um monte de amistosos contra seleções fraquíssimas aí, né? O Messi chega pra essa Copa do Mundo ainda muito bem pelo Inter Miami, mas teve um problema de lesão agora, já há muitos anos jogando numa liga um pouco mais fraca. Então eu não sei, eu não queria botar a Argentina na final. Até porque a seleção de Portugal tá muito, muito forte. Cara, seria uma quarta de final maravilhosa se essa aqui acontecesse, né? Bom, vou colocar a Argentina ali, né? Aí entre Inglaterra e Equador, acho que passa a Inglaterra. Entre Argentina e Inglaterra, não tem como confiar na Inglaterra. Ou talvez seja aqui, né? Talvez seja aqui que a Argentina caia, ó. Inglaterra na final, não creio. Cara, eu vim pra esse vídeo com uma certeza só.
que eu não ia botar a Argentina na final. Eu botei. E com certeza a Argentina vai, sei lá, cair na fase de grupos, né? Só pra vocês virem me zoar depois aqui. E França e Espanha é o seguinte, cara. A França tem uma seleção que bateu 2 finais de Copa, enquanto nesse ciclo aí a Espanha se consolidou como a seleção jogando o melhor futebol, provavelmente, né? E com talvez o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores do mundo aí, que é o Yamal. Creio eu que se tivesse embate aqui, tudo pode acontecer. É óbvio, né? 50% pra cada lado. Não tem como prever muito, não. Mas acho que a França, depois de 2 finais, na terceira, eles vão sucumbir. E a Espanha vai pra final. E contra a Argentina, dessa vez não vai dar pro Messi. Cara, vai ter o duelo, um dos mais épicos da história das Copas do Mundo. Yamal contra Messi, Messi contra o seu sucessor, basicamente. E vai dar Yamal. Vai dar Yamal porque a seleção da Argentina vai estar cansada já. Desgastados. E não acho que vão estar com aquele espírito de jogar na navalha novamente agora em 2026, beleza? Fazendo esse vídeo, eu tenho certeza que vai sair tudo o contrário do que eu pensei. E é muito difícil, cara, é muito difícil tu prever, cara. É assim, é um vídeo que eu nem queria fazer, não. Porque, pô, só serve pro cara errar, né? Porque é muito complicado, é impossível. Então tá aí, rapaziada. Espanha campeã, fui no óbvio, né? Que feio, né, cara? Eu quero ver quem é que vai ter coragem de fazer uma previsão dizendo que o Japão vai ganhar a Copa do Mundo. Que a semifinal é Equador contra a Turquia. Aí que eu quero ver. Então é isso, rapaziada. Essa foi a minha previsão pra Copa do Mundo. Lembrando, é só um chute, só um palpite. Não vem me cobrar depois. Ah, porque o Brasil tirou a França, o Brasil foi campeão. Ah, porque o México chegou na semifinal. Você não sabia que o México jogava muito. Ah, porque a Espanha caiu na fase de grupos. Não é culpa minha. Não é culpa minha, beleza? Eu tô prevendo que é uma brincadeira só, fechou? Deixa nos comentários pelo menos quem que você acha que vai pra final. E obviamente fica o convite pra você se inscrever aqui no canal e acompanhar a Copa do Mundo comigo, porque eu estarei fazendo pós-jogo das principais seleções do Brasil e por aí vai, beleza?